Olá pessoal, então voltando aí, pessoal, a gente começou a falar, terminou, né? E, aliás, falando sobre os ossos do membro inferior. E aí na nossa apostila que está aí disponibilizada aí para vocês, a gente tem aqui a parte de ossificação e remodelação óssea. Essa parte, pessoal, eu vou deixar para vocês lerem aí, para a gente economizar aí o nosso tempo. E aí a gente vai passar aqui para a parte onde a gente tem as situações de fraturas. Então, em situações em que os ossos, pessoal, nossos ossos são submetidos a uma pressão maior do que a sua resistência, ele pode se romper. E aí as fraturas podem acontecer também por um estresse, né? Quando pequenas pressões atuam repetidamente no local, ou ainda por alguma doença, por exemplo, a osteoporose, né? Que é uma condição que o nosso osso sofre uma desmineralização, perdendo aí o cálcio para o sangue. Então, muito comum acontecer na osteoporose, né? Quando a pessoa está idosa, principalmente as mulheres, uma baixa hormonal, o organismo dela não tem uma produção do cálcio sérico, né, que é o cálcio que está lá presente na corrente sanguínea, e aí o organismo vai recorrer ao osso quando ele precisa do cálcio. Então, por isso que é importante, pessoal, a manutenção do cálcio na corrente sanguínea para que o seu corpo não sequestre aí esse cálcio que estava lá no osso para ele utilizar, porque a gente sabe que o cálcio é um mineral importantíssimo no metabolismo aí do nosso corpo. O coração precisa de cálcio para fazer a fase do platô. Enfim, a gente tem aí uma série de funções do cálcio dentro do nosso organismo. E aí, pessoal, nós temos, quando a gente tem uma fratura, né, a gente vai ter o processo de reparação. Então, o osso ele passa por essa reparação quando a gente passa aí por um processo de fratura. E como que é essa fase, pessoal? Como que acontece esse processo de fratura? Então, na superfície, no local onde aconteceu a fratura, é formado um coágulo sanguíneo, como tudo no organismo da gente. Então, a gente teve uma ruptura de vaso, quando a gente tem, por exemplo, um corte, a primeira coisa que acontece, pessoal, são as plaquetas migrar para fazer um coágulo sanguíneo. Então, no nosso osso é a mesma coisa. Então, aconteceu a fratura, rapidamente o seu organismo vai mandar uma quantidade de plaquetas para acontecer a coagulação sanguínea. Então morrem células e a matriz óssea ela é destruída. Então uma intensa vascularização ela vai tomar conta ali do lugar, né, daquele local da fratura, e vai ter uma proliferação de células precursoras das células ósseas que vão originar aí um tecido reparador. Então nessa região é formado um calo ósseo. Então eu acredito que todos vocês já ouviram falar em calo ósseo, né? E o calo ósseo é formado lá, pessoal, no periósteo. Lembra que a gente falou da pele do osso? Então, o primeiro lugar onde acontece a formação do calo ósseo é chamado no periósteo. Então, quando o periósteo encosta um no outro, você tem ali a formação do calo ósseo. Então, se eu perguntar para vocês o que é calo ósseo, vocês vão me explicar como que é esse processo de formação, tá bom, pessoal? Então, dependendo do tratamento e das atividades realizadas pela pessoa, com o passar do tempo, o calo será substituído por um osso esponjoso e mais tarde pelo osso compacto, constituindo o tecido como era antes. A gente sabe que por algumas situações aí, a gente tem algumas deformidades aí nesse processo de reparação, e aí por isso que é importante a imobilização, pessoal, que a imobilização vai garantir que esse osso ele aconteça aí a reparação dele no local certinho onde é para acontecer, tá certo, pessoal? Então a gente terminou falando aí do tecido de reparação, como acontece isso, e aí a gente vai começar a falar sobre o sistema muscular, pessoal. Então, o sistema muscular, acabamos de falar dos nossos ossos, agora vamos para a parte da miologia. Falamos de osteologia, que é o ensino dos ossos, e a gente vai começar a falar sobre a miologia. A miologia são os estudos dos nossos músculos, pessoal. Então, o sistema muscular, ele faz parte do sistema locomotor, assim como o osso. E ele é responsável pelos inúmeros movimentos. Então, nos movimentos que conseguimos realizar,
sendo que todas as contrações musculares elas são controladas e coordenadas pelo nosso cérebro, pessoal. Então, quem que coordena os nossos músculos, igual eu estou aqui falando com vocês, quem que está fazendo aí essa mímica facial, controlando esses músculos, é o nosso cérebro, tá certo? Então, são os órgãos constituídos principalmente por tecido muscular, especializados em contrair e realizar movimentos, geralmente em resposta a um estímulo nervoso. Nós temos aproximadamente, pessoal, 212 músculos no nosso corpo, sendo 112 na região frontal, né, na parte anterior, e nós temos mais 100 na nossa região dorsal ou região posterior do nosso corpo, tá certo? Então, cada músculo, pessoal, possui um nervo motor, né, que é responsável por ele. Então, o qual se divide em muitos ramos e pode controlar todas as células musculares, tá certo, pessoal? Então, passando ali para a nossa próxima página, nossa página 4 aí da nossa apostila. Então, no sistema muscular, observa-se os músculos distribuindo-se em pares. Em outras palavras, se o músculo faz determinada ação, por exemplo, nosso bíceps braquial, que faz a extensão do antebraço, existe um outro com ação contrária, por exemplo, o tríceps braquial, que vai fazer a extensão do antebraço. Aqui, pessoal, só fazendo uma correção, o bíceps braquial ele não faz a extensão do antebraço, ele faz a flexão do antebraço. Então, nós vamos ter que fazer uma correção aí na nossa apostila, tá certo? Então, o bíceps ele faz a flexão e o tríceps faz a extensão, tá certo? Então, corrija aí na apostila de vocês agora que eu observei que está errado aí, tá, pessoal? Então, para um músculo, pessoal, nós temos o músculo agonista e o músculo antagonista. O músculo agonista é aquele que faz o movimento. O músculo antagonista é o músculo que está contrário àquele movimento. Então, para toda ação muscular, temos o agonista, que vai fazer a contração, e nós temos o antagonista, que precisa fazer o relaxamento, para a gente conseguir fazer determinada ação. Tá certo, pessoal? Então, pessoal, só queria falar para vocês que os músculos, eles têm 3 tipos. O músculo estriado esquelético, o músculo estriado cardíaco e o músculo liso. Nós vamos falar agora um pouquinho do músculo liso. O músculo liso, pessoal, é um músculo que ele aí recobre, né? Ele cobre todos os nossos órgãos. Então, o rim, intestino, né, pulmão, é tudo formado por um músculo liso. Então, o músculo liso, nós vamos trazer agora algumas informações sobre eles. Essas informações, pessoal, eu vou deixar para que vocês leiam depois, né? Mas eu vou aqui, no primeiro ponto aí, por exemplo, um exemplo de função. Só você gravar que o músculo liso ele recobre todos os nossos órgãos do corpo. E nós vamos dar alguns exemplos aqui, Por exemplo, no sistema digestório, né? A função dele, ele empurra o alimento ao longo do tubo digestório, né? Regula o fluxo de ar nos pulmões, regula o fluxo de sangue nos vasos sanguíneos, né? Ajuda na contração do útero quando a mulher vai aí ganhar neném, ou, por exemplo, no ciclo menstrual, que ela vai precisar que aquela camada, né, ali do endométrio ela se descame, né? Então, quem vai fazer esse movimento, as cólicas menstruais é um grande exemplo de contração e muito forte dessa musculatura. Então, ajuda a eliminar a urina na bexiga, tudo isso é um músculo liso. Uma outra característica do músculo liso, pessoal, que nós não temos controle sobre eles, né? O controle do músculo liso ele é involuntário. Eu não posso falar assim para o meu útero, né? Se eu tivesse útero, não contrai, para de contrair. Então, o músculo que tem controle é somente o músculo esquelético. O músculo esquelético eu posso falar, contrai ou deixa de contrair. Então, por isso que o músculo esquelético é de controle voluntário.
Agora, o músculo liso, não. Eu não posso falar para o meu músculo parar de contrair o músculo liso ou deixar de contrair, tá certo? Então, isso é importante você saber também, pessoal, dessas características. Eu vou deixar para vocês lerem, né, essa parte da apostila e nós vamos falar sobre tecido muscular estriado esquelético. Né? Então, os músculos estriados são formados por células cilíndricas, né? Os músculos esqueléticos possuem uma coloração mais avermelhada, né? Então, essas são as características, pessoal. Então, essa parte não é muito importante, vou deixar para que vocês leiam essa parte. Se tiver alguma dúvida, pode me perguntar, tá, pessoal? Então, aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó, começando aqui, a gente tem uma informação importante. Esses músculos são voluntários, ou seja, nós podemos controlar suas contrações, que são fortes e rápidas. Eles se inserem sobre os ossos, por isso que é chamado músculo esquelético. Então, o músculo esquelético tem uma relação com o nosso esqueleto. É responsável por quê, pessoal? Principalmente produzir um movimento do nosso corpo, tá certo? Então, nós vamos aqui agora dar uma olhada em algumas informações. Características, pessoal, movimento, né? Manutenção da postura, tudo isso é músculo esquelético. Produção de calor, né? Proteção e alteração da pressão para auxiliar a circulação. Então, com os movimentos do nosso corpo fazem melhorar a nossa circulação também. Então, o músculo esquelético tem uma importante função aí para o nosso sistema vascular. Por isso, se a gente ficar muito tempo parado numa única posição, por exemplo, o pessoal que trabalha muito em pé, faz aí uma estase venosa, o músculo não movimenta e aí você tem a formação de varizes, né? Então, a melhor forma de não ter varizes é sempre manter o músculo em movimento, porque ele é responsável por não deixar que esse sangue fique parado naquele local. Tá certo, pessoal? Então, continuando aí, nós vamos falar agora sobre o músculo estriado cardíaco, falamos sobre o músculo liso, falamos sobre o músculo estriado esquelético, agora o músculo estriado cardíaco, que são os músculos que formam o nosso coração, pessoal. Então, é o mais nobre de todos os músculos, pois forma o miocárdio. É o músculo, né, o músculo estriado cardíaco. É localizado no coração, suas células são longas e ramificadas. Essas características eu vou deixar para vocês lerem também depois. Se houver alguma dúvida, me falem, tá, pessoal? Então, de informação importante aqui, ele é de controle involuntário, né? Nós não podemos falar assim, coração, para de bater, né? Nós não temos essa possibilidade. Então, ele é um músculo chamado involuntário. A contração dele é rápida e ritmada, pessoal. A gente vai ter uma aula só sobre o sistema cardiovascular. E aí a gente vai entrar nessa parte aí, falando sobre o coração e como funciona, tá certo? E aqui de características importantes, pessoal, nós temos aqui o músculo estriado cardíaco, não está aqui falando, mas a gente tem uma fase, né, chamada fase de platô, que é o que diferencia a contração do músculo esquelético com o músculo cardíaco. Primeiro que o músculo cardíaco ele é involuntário. Segundo que ele tem uma fase de platô, onde você tem o íon do cálcio, sendo muito importante aí para o nosso coração bater corretamente, tá certo? E aí, pessoal, a gente tem aqui agora a forma do músculo, né? Os músculos são classificados também em músculos longos, músculos curtos ou músculos largos, tá? Isso daí vocês não vão precisar fazer essa classificação não, tá, pessoal? Isso não é de importância aí para a vida prática de vocês não, mas é importante que vocês tenham esse conhecimento. Função dos músculos a gente falou, função agonista, que é o músculo principal que realiza o movimento. Os músculos antagonistas, que são os músculos contrários, ou seja, os agonistas precisam contrair, enquanto isso os antagonistas precisam relaxar. Nós temos também os músculos sinergistas. Os músculos sinergistas, pessoal, eles ajudam na contração. Sinergia significa ajudar, né? E aí, como que eles vão ajudar no movimento? Por exemplo, eu vou colocar aqui a flexão do meu antebraço. Se eu for fazer a flexão, eu tenho meu bíceps atuando,
Debaixo do bíceps eu tenho outro músculo chamado braquial, e aí esse músculo braquial vai estar auxiliando, ajudando na flexão do meu antebraço, né? Então essa flexão aqui, nós temos mais de um músculo trabalhando. Então nós temos o principal deles, que é o agonista, e nós temos um ajudando, que é chamado de sinergista. Tá certo, pessoal? Então, para vocês aí, de importância para esse momento, nós temos aqui algumas definições importantes: músculo esquelético, músculo liso, né? Vocês vão ler aí depois. Músculo cardíaco, os tipos de contração do músculo. Pessoal, nós temos a contração concêntrica, que é aquela contração que você tem em movimento o músculo quando ele está se encurtando, né? Quando ele se encurta, é contração concêntrica. Quando esse músculo está contraindo, mas está estendendo, é contração excêntrica, né? Então nós temos aí essa explicação. E a isometria é quando o músculo contrai, mas você não tem alteração do tamanho dele, né? O músculo está contraindo, mas não está provocando um movimento. Tá certo, pessoal? Então, vamos finalizar aí essa terceira parte, né? Aliás, segunda parte, e aí daqui a pouco a gente já vai começar o nosso tecido sanguíneo, tá certo, pessoal? Aliás, já encerramos a miologia, tá? E aí a gente já entra agora em sistema sanguíneo, tá certo, pessoal? Então, até daqui a pouco.